Queridos colegas, decidi gravar esse vídeo a respeito dos embargos de divergência previsto no Código de Processo Civil no artigo 1043 para dialogar com os colegas do Espaço Vital, que é um dos principais sites de notícia do mundo do direito de todo o Brasil, muito útil para nós há muitos anos. O recurso de embargos de divergência ele foi criado historicamente para superar uma crítica que, por exemplo, o professor Carlos Maximiliano fizera há mais de um século e o ministro Marco Aurélio recentemente ratificou. Isto é, se a missão dos tribunais de Brasília é uniformizar a jurisprudência do direito constitucional e infra, por exemplo, não seria razoável que a sua divisão em 2 turmas, no caso do Supremo, e a sua divisão em 6 turmas, 3 sessões, além da Corte Especial, no caso do STJ, prejudicasse a realização desta importante missão de uniformização. Portanto, sempre que um órgão fracionário divergir de outro no mesmo tribunal, STF e STJ, tem histórico cabimento os embargos de divergência para permitir que esses órgãos fracionários, por exemplo, 3ª e 4ª turma do STJ, por exemplo, 1ª e 2ª turma do STF, possam se reunir e ultrapassar a divergência. Muitas das súmulas criadas pelo STF e pelo STJ, elas tiveram origem justamente no julgamento dos embargos de divergência. Mas quando eu pergunto para os colegas, afinal, na sua vida prática, quantas vezes o senhor participou de um julgamento de embargos de divergência? Em geral, a resposta que eu escuto nos cursos de pós-graduação é sempre a mesma: nenhuma. E aí vem a dúvida: teria alguma utilidade prática o julgamento dos embargos de divergência? E eu sempre respondo que sim. Por que sim? Porque aqueles temas que se encontram nos nossos escritórios no dia a dia são uniformizados muitas vezes no julgamento desse recurso. Selecionei 5 casos julgados pela STJ em embargos de divergência que eu tenho certeza que se aplicam em grande parte dos escritórios do Brasil. Por exemplo, primeira orientação que os senhores observam aqui do lado: a assistência judiciária gratuita, entre aspas. Muitas vezes a parte postula ao judiciário o reconhecimento do seu direito à gratuidade da justiça e não recebe uma apreciação expressa. E fica a dúvida nos tribunais inferiores. Afinal, as custas processuais, os recursos devem ser preparados? O STJ, através de embargos de divergência, optou por uma interpretação que eu considero correta no caso, no sentido que o jurisdicionado não poderia ser prejudicado pelo ato do judiciário. E nos meus processos, eu tento sempre ratificar o pedido quando eu não vejo a apreciação expressa. Porém, com esta orientação que eu mostro para vocês do STJ, me parece que a parte está adequadamente protegida. Vou pegar um outro caso muito comum nos escritórios e nos tribunais: os danos derivados no atraso de entrega de obras. Cada tribunal da federação tem uma ou outra orientação para julgar esse tipo de caso. E através de embargos de divergência, como os senhores observam aqui do lado, o STJ novamente consolidou uma jurisprudência histórica no sentido de que o dano derivado do atraso na entrega de um imóvel ele é presumido. Resta saber a melhor forma de quantificá-lo. Matéria que também é bastante útil para o escritório. Terceira situação: muitos dos senhores acompanharam pelos sites jurídicos, especialmente no ano de 2020, um caso bastante polêmico, que infelizmente se repete em todo o Brasil, a respeito de crimes praticados contra passageiros no transporte público. No caso concreto, uma moça fora vítima de ato libidinoso dentro de um vagão de metrô. E por maioria, julgando inicialmente um repetitivo, de recurso especial, mas agora, como os senhores observam aqui do lado, embargos de divergência, a 2ª sessão do STJ, que aprecia matérias de direito privado, chegou a uma conclusão bastante polêmica do ponto de vista acadêmico, de que os crimes que são praticados dentro do transporte público não fariam parte da atividade principal do transportador. Portanto, não teriam relação de conexidade, de conexão com a sua atividade. Se seria um fortuito externo, como a maior parte dos ministros entendeu, logo não haveria requisito para responsabilidade civil por faltar nexo de causalidade. Repito, matéria polêmica, tanto assim que o julgamento foi muito disputado no STJ, sendo definido no último voto. Quarta orientação que eu selecionei: a multa em razão de uma liminar que é concedida e não cumprida por uma das partes, popular astrente, por exemplo.
matéria que interessa também todos os escritórios de advocacia. Afinal, dúvida cruel da doutrina, para executar uma astrente fixada pelo magistrado diante de um eventual descumprimento da ordem, seria suficiente a intimação de um advogado ou seria necessária a intimação pessoal da parte? Nestes embargos de divergência que eu localizei e apresento para os senhores, o STJ conclui, por maioria de votos, que na visão da Corte Especial seria ainda necessária a intimação pessoal. Por fim, selecionei um último caso a respeito de cláusula de eleição de foro e a sua impugnação num processo. Quais seriam os critérios adotados pelo STJ para definir a competência por um ou outro foro, matéria que interessa a milhares, milhões de litígios que envolvem direito contratual. E o STJ explicitando os critérios para a decretação de invalidade de uma cláusula contratual com a eleição de foro. Encerro a apresentação rapidíssima desses 5 casos para tentar chegar à seguinte conclusão. Os embargos de divergência, saibamos ou não, eles estão muito presentes na nossa prática. E o colega advogado que acompanha a formação de jurisprudência dos tribunais de Brasília através do julgamento de embargos de divergência, certamente vai ter melhores condições de defender o interesse do seu cliente com a jurisprudência que é formada por esses tribunais. Para ampliar o estudo, eu recomendo a obra histórica do professor José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, publicado pela Forense, é o volume 5º, uma obra com perspectiva do Código 73, e a obra atualíssima da professora Luísa Silva Rodrigues, colega de Santa Catarina, pesquisadora muito dedicada, que recentemente lançou, pela Ius Podium, Embargos de Divergência no CPC 2015. Com essas 2 obras, certamente, os senhores também conseguirão aprimorar bastante o exercício profissional. Agradeço a atenção de todos e foi uma alegria dialogar com vocês. Abraço.